Nesse vídeo eu vou contar a minha experiência, como eu saí de uma pessoa endividada e passei a ser um investidor na bolsa de valores e de imóveis. Para contar um pouco da minha história, eu nasci na família simples, meus pais tinham até a quinta série, minha mãe só veio a completar o segundo grau depois de mais velha, e eu não aprendi sobre educação financeira nem em casa nem na escola. Não era como hoje, a facilidade que nós temos a acesso a essa informação, com tantos canais, vídeos, como você está vendo neste momento. Eu nunca fui uma pessoa de esbanjar e gastar, mas o momento que eu passei a ser endividado justamente quando eu estava ganhando um bom salário. Em 2003, eu comecei a trabalhar na área de TI e em 2005 eu já estava ganhando um bom salário. E eu me lembro como se fosse hoje, quando um colega de trabalho me perguntou que eu não tinha carro sendo um administrador de rede. Eu respondi para ele que eu ainda estava pagando FIES, é um programa do governo, onde você consegue ali um empréstimo, vamos falar assim, né, nas parcelas da faculdade. Quando você forma, você quita o restante. Então eu estava pagando FIES e nessa época eu estava também bancando as despesas da casa da minha mãe. Eu respondi que eu não era filhinho de papai. Essa é uma expressão que a gente usa para pessoas que mesmo adultas, os pais ainda pagam, né, dão carro, ainda. Então eu falei, eu não sou filhinho de papai. Mas é interessante que isso mexeu comigo e eu comecei a ter uma urgência em querer comprar esse carro. Era um sonho desde criança, todo adolescente ele sonha em comprar um carro, é um símbolo de liberdade, você poder ir onde você quiser. Então era um desejo que eu tinha desde os meus 10 anos em ter um carro. Já começava a olhar os carros passando na rua, né, coisas de menino, né, de criança. E eu procurei fazer tudo conforme manda o figurino. Primeira coisa, eu tirei a carteira CNH, mas só que naquela época eu não tinha, como eu falei que eu não tinha educação financeira, eu não tinha um dinheiro guardado. Então eu me lembro ainda como se fosse hoje. Eu cheguei do trabalho, tomei meu banho, estava lá vendo televisão, preparando para jantar, passou uma propaganda falando que você poderia comprar o seu carro seminovo e passar a pagar só daqui a 4 meses. Aí eu pensei, pronto, essa é a minha oportunidade de comprar o carro. Então eu lembro que eu trabalhava no sábado até às 16 horas, então assim que eu saí do trabalho eu fui lá na concessionária para ver o carro, para comprar, porque eu sabia que eu só poderia pagar a primeira concessão daqui a 4 meses. Como eu não tinha um mecânico de confiança, eu mesmo avaliei o carro. Pedi para dar uma volta, abri o capô, vi se o carro estava saindo muita fumaça, eu estava fumando, dei uma volta e levei o carro. O primeiro carro que eu comprei foi um Uno em 2005. A princípio, ele estava com 40 mil quilômetros rodados, então pouco rodado, né? E tinha 3 anos de uso, era um carro de 2002, eu comprei ele em 2005. Então, a princípio, era um carro em boas condições. Geralmente você vai na concessionária, eles dão um brilho no carro, o carro tá brilhando, tá cheiroso, ele salta aos olhos. Esse é o famoso carro de duas alegrias, uma quando você compra e outra quando você vende. Ou então você já ouviu aquela piada que era o famoso maestro, a cada esquina um conserto? Então, infelizmente, o carro ele exigia manutenções frequentes, o que rapidamente ele prejudicou minha saúde financeira. Eu comecei a me endividar por causa do carro. Por mais que eu levava no mecânico, pedia para fazer todas as manutenções, trocar todas as peças, o carro vivia me deixando na mão. E cada vez que eu ia no mecânico era 2 mil, 3 mil, e esse era um gasto não previsto, né? Como eu não tinha um orçamento, um controle financeiro, quando eu fui perceber que as dívidas saíram do controle, já era tarde demais. Eu cheguei a pagar um salário só de juros, que eu comecei a pagar só o mínimo do cartão de crédito. Cheguei nesse ponto. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria entrado nessa dívida. Nada compensa. Era melhor continuar andando de ônibus e não ter dívida, não perder minha noite de sono, do que ter o carro na garagem e não conseguir usufruir, não conseguir desfrutar, né, dessa conquista lá. Eu vou listar aqui nos vídeos quais são os erros que eu cometi para que você aprenda e você não cometa os mesmos erros que eu cometi. O erro número 1 é que eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha esse hábito de poupar dinheiro. Então eu resolvi comprar o carro, né, devido eu cedi ali à pressão da sociedade, né, que ele valoriza mais o ter do que o ser. Eu deveria ter esperado um pouco mais, como eu não tinha essa cultura de guardar dinheiro, então esse foi o primeiro erro ao comprar o carro. O erro número 2. Cagada número 2, eu fiz um empréstimo para dar entrada no carro. Então imagina só, eu precisava dar 30% do valor do carro, eu não tinha dinheiro guardado.
Esse é o erro número 1. Então eu fiz um empréstimo na empresa, tinha uma cooperativa com juros um pouco mais baixos para dar entrada no carro. Eu até como se fosse hoje, eu fui lá, dei um cheque, né? E falei assim, vou lá na empresa, eu tinha já 1 ano de empresa, eu já poderia solicitar esse empréstimo. Eu fiz. Então, além de pagar a prestação do carro, eu tinha que pagar o empréstimo, eu tinha que pagar os impostos do carro, tinha que pagar a gasolina, que não é barato, já não era barato, as manutenções. Então, logo eu comecei a sair, né? Comecei a entrar nas dívidas, né? A conta, ela não fechava. Quando a pessoa não tem controle financeiro, acaba acontecendo isso. A pessoa vai entrando em dívidas ali e quando ela vê, já é tarde demais, já roubou o sossego dela. Interessante que a Bíblia fala, Jesus falou sobre a importância do planejamento financeiro. Podemos ver aqui em Lucas, no capítulo 14, do versículo 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de ter, todos que vierem rirão dele dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então a própria Bíblia informa a importância de você se planejar, de você sentar e fazer as contas, ver se está dentro das suas condições. Isso na época eu não fazia a mínima ideia de como fazer esse cálculo. O erro número 3. Eu não tinha um orçamento financeiro. E hoje é extrema importância você ter um controle, nem que seja no caderno, seja no aplicativo de celular, seja no Excel, mas que você tenha ali as suas despesas mês após mês, você saber o quanto que você pode se comprometer, né, numa nova dívida. Muitas vezes você, baseado nessa orçamento, você tem uma ideia, eu vou ter que esperar mais alguns meses para fazer essa compra, esse é o momento, está me sobrando, eu posso adquirir esse compromisso. Então é muito importante você ter esse controle financeiro. E eu, infelizmente, na época, eu não tinha. O quarto erro que eu cometi, comecei a entrar nas dívidas, né, cartão de crédito, cheque especial, mas eu pensava na cabeça que uma hora eu ia sair dessa situação. Eu lembro que eu contraí a dívida de R$2.000 e pensei, quando chegar no 13º eu pago essa dívida. O problema é que quando chegou o 13º, essa dívida já tinha se multiplicado devido aos juros compostos. Os juros de cartão de crédito e de cheque especial são altíssimos aqui no Brasil. Então chegou no momento, 2.000 virou 12.000, eu já não tinha condições, era equivalente a 6 salários meus, né? Quase 6 salários meus na época, então estava inviável, pagando carro, pagando empréstimo, pagando a dívida ali com o mecânico. Eu ia lá, dava 3 cheques. Antes de pagar os 3 cheques, o carro quebrava de novo, ia lá. Então isso vai virando uma bola de neve, vai só aumentando, chega um momento que você perde o controle. O interessante é que eu pensava que ia sair, mas eu não tinha um plano para sair dessas dívidas. A maioria das pessoas às vezes fazem isso também, elas pensam sempre no melhor, né? Mas elas não têm um plano efetivo. Como ela vai sair daquela dívida? Faltava essa análise, esse planejamento ali. O quinto erro, eu achei que o gerente do banco era o meu amigo. Eu lembro que tinha antes uma gerente que ela me ligava, perguntava se eu estava precisando de alguma coisa, e aí trocou o gerente, mudou para um outro gerente. Mesmo que se fosse, lembrando pessoal, o gerente, ele defende os interesses do banco, então ele pode ser amigável. Tem muitos gerentes que são simpáticos, né? Você vai na agência, ele te oferece um café, te oferece uma água, sorri, te trata super bem, você, né? A ideia dele é realmente te tratar bem, e às vezes a gente confunde as coisas. Lembrando que o gerente, ele defende os interesses do banco. Então eu me lembro que eu percebi que os juros era muito alto, eu falei, eu vou ao banco e vou adquirir um empréstimo para trocar de dívida com juros mais baixos. Empréstimo pessoal, os juros é mais baixo que no cheque especial e no cartão de crédito. Eu me lembro que foi uma situação bem constrangedora. Eu fui lá procurar o gerente, ele olhou lá a minha conta, fez uma cara séria, o que eu posso te ajudar? Eu queria trocar essa dívida por juros mais baixos. E ele falou comigo que não era possível. Olha como é que a falta de educação financeira, né? É do seu direito você trocar, mesmo que o banco suspendesse todo o meu crédito, eu não tivesse mais cheque, não tivesse mais direito a cartão de crédito, seria a melhor coisa para mim, do que continuar pagando aqueles juros exorbitantes que estava só multiplicando e saindo fora do controle. Infelizmente, nesse momento eu vi que o gerente não é meu amigo. Ele falou que eu lembro que eu devia R$12.000 e ele me concedeu um empréstimo de 2.000. Esses 2.000 só foi os juros ali, né? Foi como se eu estivesse cavando mais o buraco que eu estava. Eu estava no buraco e eu cavei mais o buraco. Em vez de, infelizmente, se eu tivesse conhecimento hoje, eu teria entrado com uma ação de pequenas causas contra o banco, né? Mesmo que o banco ali suspendesse o meu crédito, eu iria trocar essa dívida com uma dívida com juros mais baixos.
sexto erro na minha cabeça naquela época, eu pensava que eu não queria mais voltar a andar de ônibus. Eu lembro que eu morava em um bairro simples, o ônibus saía lotado, e às vezes o ônibus não conseguia nem fechar a porta, e ali era quase 1 hora ali para chegar até o centro ali, às vezes até mais, né? Quando tinha obra ali na cidade, às vezes a gente ficava 1 hora e meia no ônibus em pé, o ônibus lotado, e eu pensava, não vou voltar mais a andar de ônibus. Interessante que hoje eu tô com 44 anos, tenho meu carro e às vezes eu ando de ônibus, não tem nenhum problema contra isso. Naquela época eu pensei, não vou voltar mais a andar de ônibus, então eu ia lá fazer a dívida que fosse necessária para manter o carro. É uma coisa interessante que, não sei se você já passou por essa situação, eu espero que você não passe. Eu vi que esse era um carro problemático, ele dava muito problema, muita manutenção. Eu cheguei aí na concessionária pensando em trocar ele em outro carro, mas não valia a pena. Se o seu carro está financiado, você fica preso a ele. Se eu fosse na concessionária trocar por outro carro, eles iriam quitar o financiamento do carro e fazer uma nova dívida. Eu ia pagar juros no financiamento atual e mais juros no novo carro. Então, eu fazendo as contas, eu vi que não ia valer a pena eu continuar com o carro. Eu queria trocar, mas nessa altura do campeonato não ia valer a pena financeiramente. O sétimo erro, mesmo endividado, eu continuava gastando. Isso é uma coisa muito psicológica, né? Sabia que o uso do dinheiro é psicológico. Muitas vezes, aquela situação ali, eu comecei a sentir raiva de mim mesmo, por ter comprado esse carro pelo impulso, né? Eu deveria ter esperado, juntado dinheiro. Acabei lá, fiz uma dívida sem pensar muito nas consequências, sem pensar se eu tinha condições de pagar. Isso me trazia uma frustração, uma tristeza. Eu quero trazer ainda, em outra oportunidade, as fotos da época, parecia que eu estava doente. Eu estava com o olho fundo ali, porque rouba a nossa paz, tira o nosso sossego quando você está endividado ali. Mas parecia que eu estava vivendo uma bolha, eu estava fora de mim. Mesmo endividado, eu não tinha caído em mim, caído em si. Mesmo endividado, eu continuava ali contando novos dias. Eu lembro que eu saí por uma semana, ia na pizzaria, ia ali no restaurante comer uma picanha, e a dívida só aumentando, sem condições. E infelizmente muitas pessoas agem da mesma forma. Elas estão endividadas, mas elas não reconheceram, né? É a mesma coisa quando a pessoa alcoólatra. Para ela conseguir resolver, a primeira coisa ela tem que reconhecer que ela tem um problema, para então ela procurar ajuda, né? E ela tem que estar disposta a pagar o preço, a fazer um sacrifício, né? A cortar as despesas que não são essenciais, a saída, tudo para que você consiga sair dessas dívidas, vale a pena. Mesmo que seja lembre-se, é um sacrifício temporário, né? Em breve você vai conseguir se recuperar, né? Quitar as dívidas, se organizar financeiramente e você vai poder voltar a consumir, a sair, a passear, às vezes até comprar um outro carro, né? Mas o sétimo erro foi esse. Interessante, eu falo que é emocional porque a pessoa está triste, ela gasta. E quando você gasta, libera endorfina, você se sente feliz, né? Mas no dia seguinte vem a tristeza, você olha assim, a fatura do cartão de crédito aumentou, você pensa, meu Deus, para que eu fui fazer? Por que eu fui fazer essa dívida? Por que eu fui no shopping? Mas naquele momento que você está comprando, você acaba sentindo bem, sentindo feliz. É a mesma coisa quando você está feliz. Se você observar, quando você sai de férias, você vai para praia, por exemplo, você está mais propenso a comprar coisas que normalmente você não compraria. É o caso do souvenir, chaveiro, umas camisetas ali de baixa qualidade. Hoje, quando eu saio de férias, eu não saio comprando mais tantas coisas, senão eu já tenho essa consciência. Nós, como educadores financeiros, a gente não é contra o consumo, a gente é a favor do consumo consciente. Então, você sair comprando coisas que você não precisa, vai acabar faltando dinheiro para comprar as coisas que são realmente importantes, que vai te ajudar a realizar o seu sonho, seja da sua casa própria, comprar seu carro, fazer uma formação, fazer uma viagem. Então, muitas vezes a gente compra coisas, já viu? Você tem pessoas que têm tanta roupa no guarda-roupa e tem roupas que estão até na etiqueta que ela nem usa, e ela sai e compra mais roupa. Isso vira uma compulsão. Então, infelizmente, as pessoas têm que ter adquirir essa consciência, né, do consumo consciente. Você não pode comprar porque você está triste ou porque você está leve. Você tem que comprar porque você precisa, porque você deseja. Tem que ser algo assim planejado dentro do seu orçamento. Vou falar agora sobre os meus acertos. Como eu consegui virar o jogo, como eu consegui sair de uma situação complicada, estava me gerando estresse, tristeza, chateação. Como eu consegui sair? A primeira coisa foi ter a consciência que eu tinha um problema. Então eu procurei sobre educação financeira, sobre livros, treinamentos, comecei a conversar com pessoas para que pudesse... Na hora eu tinha uma coisa bem clara para mim. Eu preciso aprender a lidar com o dinheiro. Eu tomei decisões precipitadas por impulso que me levaram a essa dívida.
Eu lembro que nosso dinheiro era tão suado, você pagar um salário mínimo só com juros é muita coisa, é como se estivesse rasgando dinheiro, né? Jogando dinheiro no ralo. Realmente, dinheiro gasto com juros é um dinheiro jogado fora, um dinheiro jogado no lixo. Então a primeira coisa é você ter a consciência e estar disposto a fazer sacrifício, a cortar despesas nesse primeiro momento, fazer renda extra, trabalhar, fazer hora extra, vender coisas que você não utiliza, tudo para que você possa quitar essa dívida. Então, a primeira coisa primeiro acerto foi ter consciência que eu tinha um problema. O segundo a ser, mesmo tendo... Esse não é algo que você vai se orgulhar. Eu tinha vergonha dessa situação. Mas eu tomei a decisão de conversar com meu padrinho de casamento, explicando para ele que eu estava numa situação financeira difícil, não estava conseguindo pagar, indo no banco negociar e não tinha tido sucesso. E ele me deu um conselho muito importante, que era para mim parar de pagar. Uma coisa interessante que na época foi uma decisão difícil, que a gente tem apego ao nome, né? Meu nome vai para Serasa, vai SPC, vou passar a receber ligações de cobrança, cartas de cobrança, mas quando eu estava pagando, mesmo que seja um mínimo, o banco não queria negociar, não tinha negociação. O banco, pessoal, ele ganha dinheiro dessa forma, emprestando dinheiro, e os melhores clientes são esses desorganizados, são esses que pagam juros, que fazem dívida sem pensar e acabam pagando juros para ele. Essa é a forma que o banco é o cliente que o banco mais ama, aqueles que são desorganizados, que pagam juros. Aquele que paga em dia, paga a fatura completa, não é o melhor cliente. O melhor cliente é aquele que pisa na bola, né, que entra na dívida. Então eu parei de pagar, comecei a receber ligações do banco, perdi, né, o meu cartão de crédito. Ele foi suspenso, meu cheque especial. Uma coisa interessante é que eu tinha conta em um segundo banco. Eu lembro que o banco ligou para mim e falou: olha, eu tô vendo aqui que seu nome tá no SPC Serasa, estamos suspendendo também seu cartão e seu cheque. Uma coisa que eu não sabia, eu achei que eu ia perder o crédito só no banco que eu estava devendo. O outro banco era conta salário, mas eu tinha cartão de crédito lá também. E o banco, todos os bancos eu perdi crédito, né? Porque o banco, eles consultam, né, se você está devendo para outras instituições, e se esse é o seu caso, ele suspende seu crédito. Ele vê que você é um devedor que tem alto risco de não pagar, né? Então ele suspende o seu crédito. Então a primeira coisa, conversar, procurei ajuda, ele me deu esse conselho. Foi interessante que eu contei que eu estava noivo quando eu comprei esse carro. Então, antes de conhecer a minha esposa, antes de estar noivo, eu comprei o carro, a gente começou a namorar, e eu mesmo endividado, eu lembro até hoje que eu falei com era minha noiva na época, minha esposa hoje. Eu vou vender o carro, não estou aguentando mais essas ligações de cobrança. E ela falou comigo: espera um pouco. Faltava 3 meses para casar. Olha que loucura, né? Eu endividado, ainda pensei em casar. Eu brinco com a minha esposa que ela tinha visão de longo prazo, né? Ela via que eu tinha futuro. Ela acreditou em mim. Ela investiu na minha ação. Mesmo eu tendo uma empresa endividada, ela imaginou que no futuro eu poderia dar frutos. E acabou acontecendo, graças a Deus. Tô brincando aqui, mas é verdade. Ela foi corajosa, não foi, pessoal? Casar com uma pessoa endividada, eu brinco que na época eu não podia nem chamar ela de meu bem, que o banco poderia tomar ela de mim. Então, assim eu fiz. Esperei casar, fomos para a lua de mel, e assim que eu voltei da lua de mel, eu fui vender o carro. Eu lembro que o carro eu vendi ele por 13 mil reais, paguei 5 mil ainda que eu devia aí para financeira. Ele estava financiado ainda, e eu fiz uma contraproposta para o banco. Fui no banco e falei: olha, eu estava devendo 12 mil reais. Inicialmente era 2, virou 12. Eu virei para o banco e falei: olha, eu tenho 7 mil, essa é a minha proposta. Eu pago 7 ou nada mais. Eu lembro que a gerente falou assim: olha, eu vou analisar e eu te dou uma resposta no dia seguinte. Dito feito, no outro dia o banco me ligou e falou: eu aceito 7 mil reais. E eles me perguntaram como eu consegui esse dinheiro. Eu falei: eu consegui vendendo o carro. Eu me lembro que nessas ligações eles queriam financiar para mim essa de 12 mil em 48 vezes. Aí esses 12 mil ia virar 24. Não, dessa forma, eu reconheço que eu estou devendo. Eles falaram: mas você não tem condições. Eu falei: eu vou vender o carro. Aí eu quito essa dívida. Graças a Deus, pelo menos eu tinha um carro, né, para vender. Eu me lembro que eu vendi o carro e eu saí literalmente com uma mão na frente e outra atrás. Né? Literalmente eu dei um carro pro banco, só em juros que eu paguei ali da entrada, as prestações que eu já paguei, o dinheiro que eu perdi. Então, nesse período ali, curto ali de 1 ano e pouquinho, se eu tivesse tido a paciência, em 1 ano e pouco eu tinha comprado esse carro à vista. Em 1 ano eu andei com o carro e fiquei sem nada, sem nenhum real. Voltei a andar de ônibus, mas valeu muito a pena. O sossego, a paz, não tem preço. Isso eu falo pra vocês, não tem preço. Valeu muito a pena ter vendido esse carro e quitado essa dívida com o banco. Então, eu voltei a andar de ônibus, tirei um peso enorme das costas. Né? Eu me lembro que passaram alguns meses, eu comecei a juntar dinheiro, consegui comprar um apartamento, eu comprei um Fusca. O Fusca foi engraçado, eu comprei um Fusquinho velho, todo detonado, pintura, lataria, pneu, tudo estava ruim do carro. Mas por que eu comprei o Fusca? Ficar a pé, para quem já está acostumado a ter um carro, é muito ruim.
ficar sem carro, né? Então o carro servia ali para você fazer uma compra, e poder ir na igreja, e poder ir na casa da minha mãe, minha mãe morava em outra cidade, e ficar indo lá de ônibus. Então eu continuei indo pro trabalho de ônibus, né? E o carro eu usava só no final de semana ali, era um Fusquinha. Muito engraçado, minha esposa não queria comprar o Fusquinha. De tanto eu insistir, eu falei com ela, não, como a gente tá com o plano de comprar um apartamento, eu não posso fazer uma dívida de um carro. E quando chegar ali, o banco vai analisar e pode ser que ele não venha a conceder, né, o financiamento da casa, do apartamento. E aí eu comprei esse Fusquinha à vista, né? Eu lembro que eu paguei R$3.000 nele e fui arrumando ele. Mas valeu a pena, né? Eu dei um passo atrás, assim, eu tinha um Uno, 3 anos de uso, depois eu fui para um Fusca de 84, já tinha lá mais de 20 anos de uso, mas valeu a pena, quebrou o galho nesse período de tempo ali. Uma coisa interessante é ter para outro vídeo, nós compramos um apartamento e quitamos ele em 3 anos e meio. Olha só a diferença que faz o planejamento financeiro, a disciplina, né? Vale a pena, né? Rende bons frutos, né? Eu quitei 20 anos em 3 anos e meio, foi um tempo recorde. Realmente acima da média das pessoas, né? Eu e minha esposa trabalhando ali. Minha esposa já era uma pessoa mais controlada financeiramente, então eu aprendi muito com ela e aprendi com essa cagada, né? Eu meti com o carro e nunca mais, graças a Deus, eu cometi esse erro de entrar em dívidas ali. E depois a gente conseguiu comprar o nosso primeiro carro zero, que era um Celta. Era um carro simples, mas pensa a alegria de você comprar um carro zero ali. Esse carro já não me deu dor de cabeça, manutenção como o outro, né? E eu também quitei ele em menos de 2 anos. Então, realmente, pessoal, vale a pena estudar sobre educação financeira. É o que você está fazendo aqui assistindo esse vídeo. Em 2019, eu comecei a aplicar na Bolsa de Valores, comecei a estudar, né? Então eu tenho aí 5 anos que eu tenho investido e hoje invisto também em imóveis, né? Eu tenho a casa própria quitada, comprei um outro imóvel recente também para investir. Então vale muito a pena você investir, né, na sua educação, no seu conhecimento. E você que quer aprender mais sobre planejamento financeiro e investimento, se inscreva no canal. Assista também a playlist que eu preparei com o maior carinho para que você adquira educação financeira seguindo os princípios bíblicos. Que Deus te abençoe.